Boa tarde, sou professora Juliana Biasi Feitosa, do curso de Psicologia da Universidade Federal do Tocantins. Inicialmente, agradecemos a presença de todas e de todos no curso de extensão intitulado Controle Social no SUS e a Luta Antimanicomial, coordenado por mim e organizado pelo curso de Psicologia da UFT, em parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Higienismo e Eugenia, o GEP, que está vinculado ao UEM, com a colaboração das professoras Maria Lúcia Boarini e Rosilânia Borges na organização desse evento, bem como também contamos com a participação da Universidade Federal do Acre, na figura da professora Vânia Damasceno, e do Programa de Residência Multiprofissional de Saúde Mental de Apucarana, Paraná, com a participação da Daiane Altoé. O curso contará com 3 encontros, sendo debatidas as seguintes temáticas: controle social no SUS, desafios e possibilidades, 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental e a defesa do cuidado em liberdade, e o nosso último tema, desafios na construção da rede de atenção psicossocial. O curso acontecerá sempre nas terças-feiras, né? Nas outras 2 próximas terças-feiras, a gente dá continuidade a esse curso que se inicia na data de hoje. Nosso intuito com a proposição desse curso é de colaborar para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o controle e a participação social e a luta antimanicomial, principalmente nesse ano em que acontecerão as conferências de saúde mental, sendo a Conferência Nacional prevista para o mês de novembro de 2022. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para a professora Lilian Mai, que vai realizar a mediação desse encontro e que contará com o apoio técnico dos discentes de psicologia da Universidade Federal do Tocantins, Débora Matos, Matheus Araújo e Isney Rocha. A Lilian é professora, enfermeira, doutora em enfermagem pela Universidade de São Paulo, professora associada do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá e integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Higienismo e Eugenia, o GEP. Lilian, passo a palavra para você e de antemão agradeço pela sua mediação. Lilian, seu microfone. Desculpe, eu sabia que isso ia acontecer. Obrigada, Juliana, novamente, né? Boa tarde a todas e todos, em especial também a nossa convidada, Fernanda, né? Como já foi dito, na data, então, de hoje, vamos discutir sobre o controle social no SUS, desafios e possibilidades. E a nossa convidada, muito especial na tarde de hoje, é Fernanda Louçans Magano. Fernanda é membro do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, indicada pelo Conselho Regional de Psicologia. É psicóloga na Secretaria de Administração Penitenciária, na Coordenadoria de Saúde e no Núcleo de Observação Criminológica. Docente da Escola de Administração Penitenciária, presidente da Federação Nacional dos Psicólogos, a FENAPSE, e secretária executiva do Fórum das Entidades da Psicologia Brasileira. Antes de passar a palavra a Fernanda, eu gostaria de esclarecer que mais para o final do evento, né, nesta tarde, será disponibilizado no chat um formulário de avaliação a todos os presentes e que será considerado como lista de presença para fins de certificação ao final dos 3 encontros. Reservamos também em torno de 30 minutos para o debate, né, posterior à exposição da nossa convidada, e vocês podem já ficar muito à vontade para já inserir as suas questões no chat, escrevendo a palavra pergunta para melhor identificação, né, da nossa equipe de apoio técnico. E desde já agradecemos a toda a equipe e a participação de todos. Fernanda, você terá em torno de 50 minutos, né, para expor as suas considerações, e eu aviso quando faltar em torno de 5 minutos, ok? Passo a palavra, então, para você. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Primeiro dizer que eu estou
bastante honrada por esse convite que vem para o controle social do SUS e a importância da divulgação dessa perspectiva de participação social, de mobilização e toda a base que vamos apresentar aqui, como é que se organiza esse controle social. Dizer que é muito importante que a gente aponte essas questões já na universidade para fazer o vínculo da formação com esse contexto do controle social e do engajamento nas políticas públicas, para pensar a inserção dos profissionais e das profissionais nessa perspectiva, para além dos modelos tradicionais de formação, que muitas vezes vão apontando mais para uma questão aí do consultório. Dizer também que o nosso presidente, Fernando Pigato, do Conselho Nacional de Saúde, mandou uma saudação, um abraço caloroso, porque ele está nos representando como controle social no Fórum Social Mundial no México, então fazendo essa importante participação. A apresentação são 26 lâminas, a intenção é que a gente fique com um pouquinho menos de tempo aí do que os 50 minutos, e vou procurar me esforçar para isso, para que a gente garanta aí a possibilidade de um debate mais franco e a possibilidade da circulação da palavra, né? Então, a chamada Controle Social no SUS, Desafios e Possibilidades, principais desafios no SUS no cenário brasileiro atual e a luta do Conselho Nacional de Saúde no momento presente. Eu atualmente componho a mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde pela FENAPSE. Pode passar, por favor. Então, o papel dos conselhos de saúde. O SUS é fruto da luta social pela redemocratização do Estado brasileiro, uma concepção de sociedade que efetive, por meio de políticas de desenvolvimento, emprego, renda, moradia e saneamento e de seguridade social e saúde, os direitos de todos os cidadãos terem boa qualidade de vida garantidos na Constituição Federal de 88. A Constituição Federal postulou algumas diretrizes para o seu funcionamento, com a participação da comunidade, e a conquista da base legal foi apenas um passo nessa luta, que continua cotidianamente conquistando, por meio da luta e mobilização da sociedade, o direito humano à saúde. E aí temos que destacar, né, todo o trabalho dos sanitaristas que estiveram presentes, né, na construção da Constituição, marcando posição no plenário para garantir o capítulo da Seguridade Social na sua integralidade. E apontar, então, esse papel que o Estado passa a ter como fundamental na constituição do financiamento e efetivação das políticas públicas em geral e especificamente da Seguridade Social e Saúde. E todo o marco que foi também a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é de 86, então, que antecede também os capítulos da Constituição Federal, mas que foi demarcando esse espaço político e essa construção, essa idealização. Pode passar. Então, os princípios fundamentais da Constituição Federal vão estar aí no artigo 1º, né, essa referência da República Federativa e esse Estado Democrático de Direito, e que esse Estado Democrático de Direito, hoje tão atacado na realidade que estamos vivendo, esse país em que a gente vive aí sobre os pilares da democracia, mas ela está tão aviltada, tão atacada, enfrentando tantas dificuldades no seu cotidiano, mas as bases disso têm a ver com as características de soberania popular, democracia representativa e participativa e Estado constitucional que possui. Então, essa Constituição, essa base legal que emanou da vontade do povo, para fazer um sistema efetivo de garantia de direitos humanos. E é isso que a gente permanece defendendo e aponta que não podemos perder
esse norte, essa visão, essa perspectiva, pois hoje, no cenário que se avizinham, as eleições gerais ainda está sob ataque e temos aí risco, sim, se não fizermos as escolhas adequadas, de naufragar nos nossos princípios democráticos. No artigo 6º, vai apontar quais são os direitos sociais. E no rol dos direitos sociais, está aí destacado na lâmina a questão da saúde, mas entre educação, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e à infância, assistência e todo esse rol previsto na Constituição vão fazendo aí esses direitos sociais e apontam a saúde como uma questão de destaque nesse processo. E dos artigos 196 para frente, que entra no capítulo da Seguridade Social, o artigo 198 especificamente vai afirmar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem redução de risco de doença e de outros agravos, e acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação desta saúde, né? Então, é bastante amplo, isso foi a base que criou a Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde que vamos apresentar a seguir, mas que vai fazendo os apontamentos do que a gente tinha como princípio de garantir um SUS público gratuito para todos. E esse é o nosso lema ainda. Mas na Constituição Federal, e é importante dar esse destaque que não está na lâmina, houve um interjogo de forças, como a gente vê até hoje no Congresso Nacional, esse interjogo de forças. E aí se colocou num dos artigos a seguir, né, a perspectiva da possibilidade de um sistema suplementar de saúde, que é hoje o que a gente enfrenta nos planos e seguros de saúde, muitas vezes atacando o sistema único, disputando o mercado e criando aí uma série de situações que dificultam até a compreensão das pessoas sobre a importância e a valorização desse sistema único de saúde, que agora, nas condições de pandemia, a gente conseguiu resgatar um pouco. Mas essa questão do público e privado na saúde é um tema bastante candente também, que nos renderia aqui outro encontro, outra possibilidade de debate, já que tem características muito intrincadas e muito difíceis até de dirimir, pelo tamanho que a saúde privada se colocou no nosso país. Pode passar a lâmina. Então, a gente parte do princípio que a Constituição nos apontou a ideia de democracia participativa. E esse pressuposto é da participação política, que é muito além da questão representativa. Então, sim, elegemos parlamentares para nos representarem no Congresso Nacional. Mas quando falamos do SUS, quando falamos do controle social, e quer controle social na saúde, na educação, na assistência social, é esse ideal participativo que vai supor os cidadãos atentos ao desenvolvimento da coisa pública, informados sobre os acontecimentos políticos e capazes de escolher sobre as diversas alternativas políticas e interessados de forma direta ou indireta nessa participação, que tem níveis diferentes. Então, eu hoje estou no Conselho Nacional de Saúde, mas temos Conselho Estadual, Conselho Municipal, temos os conselhos gestores das unidades básicas. Então, essa participação pode estar nos níveis diferentes. E a participação, ela perpassa o vínculo com associações de moradia, com associações temáticas e científicas, com sindicatos, mas também com partidos políticos, movimentos sociais, conselhos profissionais e organizações não governamentais. Então, há um leque de possibilidades de inserção nessa perspectiva do controle social e essa demanda de democracia participativa ser garantida na nossa sociedade. Pode passar.
Então, essa referência do direito à saúde que mencionamos lá no artigo 198 não vai se materializar simplesmente pela formalização nesse texto constitucional, mas o Estado também tem que assumir explicitamente uma política de saúde consequente e integrada às demais políticas econômicas e sociais, assegurando os meios que permitam efetivá-la. Entre outras condições, isso será garantido pelo controle do processo de formulação, gestão e avaliação das políticas sociais e econômicas da associação. E aí, um parênteses, né, que é importante fazer, hoje o grande nó, a questão fulcral dessa participação perpassa pela questão econômica e o não financiamento do SUS na medida em que deveria acontecer pela Emenda Constitucional 95 de 2016, que mais para frente vamos falar dela. Então, essa questão do financiamento da saúde é um grande nó. E outro elemento que é importante se destacar nessa questão da formulação e do envolvimento é que cada cidadão e cada cidadã no seu município deveria conhecer o Plano Municipal de Saúde, que é aprovado no Conselho Municipal e é aprovado sempre no primeiro ano da gestão do novo prefeito e do novo secretário, de modo a dar as diretrizes daquela gestão governamental. E muitas vezes a gente nem se dá conta de que esse processo está tramitando e que cada cidadão e cada cidadã pode se apropriar disso, inclusive para, a partir daí, cobrar via o controle social, via o Conselho Municipal de Saúde que está estabelecido, mas também em outras prerrogativas aquilo que está estabelecido no Plano Municipal de Saúde. E muitas vezes, nos rincões desse país, a gente tem lá o desconhecimento disso e muitas vezes a composição do conselho um tanto manipulada por gestores que atraem a pessoa conhecida de tal lugar e tal. Então, muitas vezes pode dificultar a participação democrática de fato. Então, estar atento e também fiscalizando a composição dos conselhos é fundamental. Pode passar. Então, dos princípios do SUS. A Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, que eu mencionei, ela é do ano de 90, então foi importante que logo depois da tramitação da Constituição Federal, que é de 88, se regulamentou com uma lei ordinária esse sistema de saúde que estava previsto na Constituição. E digo isso, parece que é muito, 2 anos, mas é pouco na lógica como funciona o Congresso Nacional, porque às vezes tem questões tramitando no Congresso que estão lá há mais de 10, 15, 20 anos paralisadas. Então, regulamentar os princípios do SUS nesse tempo de 2 anos foi bastante ágil na forma como funcionamos no cenário nacional. E aí tem as imagens, aqui somos SUS, defendemos SUS, o SUS com as mãozinhas levantadas nessa questão da participação social, o SUS com a sua logomarca sendo construída ali por várias mãozinhas também, então apontando que é um princípio de construção coletiva e de participação popular, e são, então, os princípios doutrinários desse sistema expressos na 8080. A questão da universalidade, então, do acesso garantido universalmente, a equidade, então, tratamento equitativo a todos e todas, e a integralidade do acesso, né? E quando falamos da equidade, tem a ver com essa relação de que há pessoas mais necessitadas. Então, no momento da equidade, vai se avaliar também o estado de necessidade, essa condição. E dos princípios organizativos, a hierarquização, né? Então, a questão de municípios, estados e a federação, o âmbito nacional conversando, mas regionalizado e descentralizado. Então, que depois essa regionalização e descentralização vai ser organizada também com repasse financeiro fundo a fundo
na 8.142, que é o que cria as conferências nacionais, a estruturação dos conselhos de controle social da saúde propriamente ditos, e a questão do repasse financeiro e das conferências. E a perspectiva, então, da participação popular nessa dinâmica das conferências. Pode passar o próximo. Então, o controle social na garantia do direito à saúde. Então, a garantia da participação desses atores sociais, que historicamente não estavam incluídos nos processos decisórios do país, tem como objetivo influenciar a definição e execução da política de saúde. A participação do cidadão na gestão pública, tanto nas proposições como na fiscalização e no monitoramento e controle das ações da administração pública. Isso produz o fortalecimento da cidadania, que vai contribuindo para uma aproximação da sociedade com o Estado e a oportunidade dos cidadãos acompanharem as ações dos governos e cobrarem uma boa gestão da coisa pública. Pode passar. Então, chegamos na Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que então vai dispor da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e vai falar dessa transferência intergovernamental dos recursos financeiros da área da saúde e dá uma série de outras providências. Então, essa transferência intergovernamental, que eu nomeei aqui, como a gente tradicionalmente fala, do tal do repasse fundo a fundo. Então, o município tem que ter um fundo separado, com rúbrica financeira específica, para receber os recursos da saúde. E a organização, por essa regionalização e hierarquização e a municipalização, vai falar do quanto cada uma das instâncias deve contribuir para o bom andamento da saúde. E os conselhos de saúde e as conferências de saúde vão se constituir, então, nesses espaços para o exercício da participação, implementação e implantação das políticas de saúde nas esferas de governo e apontam por esse mecanismo essencialmente democrático que referenda o princípio da Constituição, a saúde como direito de todos e dever do Estado. Pode passar. Então, a atuação do Conselho Nacional de Saúde vem, se consolidando a partir das conferências. Os modelos de conferência iniciais, eles não tinham tão incluída a participação popular, porque eram anteriores à Constituição de 88, mas depois foi feito todo um processo de planejamento do SUS, e esse processo vai apontando a cada esfera correspondente a sua construção, e foram criadas deliberações, resoluções do Conselho Nacional de Saúde, em especial a 453 de 2012 e a 554 de 2017, baseada nessas leis que eu mencionei, orgânicas da saúde 8080 e 8.142, e também do decreto 7508 de 2011, que fala das regiões de saúde, além da lei complementar 141 de 2012, que fala especificamente da forma de funcionamento da fiscalização dos recursos do SUS. Essa é bastante importante conhecer e é um instrumento base para as comissões temáticas de finanças dos conselhos nas 3 esferas funcionarem. E essa comissão é tradicionalmente chamada de COFIN, Comissão de Financiamento, que é quem faz a fiscalização dentro dos conselhos de saúde de como cada município, estado e a nação estão aplicando os recursos financeiros. Incluso, se faz a avaliação do RAG, que é o Relatório Anual de Gestão, e essa avaliação do RAG pode ser
aprovada pelos conselhos nas 3 esferas, pode ser aprovada com ressalvas ou, inclusive, reprovada, questionando como a gestão tem aplicado os recursos financeiros, inclusive fiscalizando corrupção, desvio de verbas, porque essas coisas todas precisam ser apresentadas no Conselho de Saúde. Além desses instrumentos que eu já mencionei, as várias portarias de consolidação do SUS, que é de 1 a 6. Por quê? Eram inúmeras portarias, né? Não dá nem para mensurar quantas. Então, se criou um compêndio, que são essas consolidações, generalizando aí as portarias que eram do mesmo tema, para garantir e facilitar a compreensão para aqueles que vão se aproximar do SUS e começar a conhecer o seu funcionamento e o funcionamento do controle social. Pode passar. Então, a gente tem aí as esferas relacionadas, que eu mencionei no começo, o nacional, estadual, municipal e o regional, e o diálogo deles vem nessa perspectiva colocada aí nessa lâmina de uma relação que não tem uma hierarquia entre os conselhos. A gente tem no conselho estadual, por exemplo, de cada região, um espaço que é a comissão interconselhos, que vai dialogar com os municípios. Então, a gestão é específica do município, mas se há alguma dúvida ser dirimida, ela deve ser encaminhada para o estadual como consulta e, se houver necessidade, o nacional conversa com o nacional também. Mas não tem uma sobreposição de papéis, há uma independência desde que cumpram-se os princípios da 8080 e da 8.142. Além disso, os conselhos regionais ou locais de saúde, que são os tais chamados conselhos de gestão das unidades. Então, são os espaços de atuação para as estratégias e monitoramento dessas ações de saúde e implementação das políticas de saúde, né? Mas que isso fique bastante dialogado aqui entre nós, né? Então, não é que o Conselho Nacional vai impor algumas coisas para o municipal, ele cria as diretrizes e dialoga, e as conferências também são os espaços de troca nessa perspectiva. Pode passar. Então, a conferência vai ser esse espaço deliberativo e decisório da área da saúde, a participação popular vai sendo através das etapas com eleição para participar nas esferas seguintes, e aí começamos nas municipais, dependendo do modelo de conferência, tem macro-regionais, depois estaduais, até chegar à Conferência Nacional de Saúde, com eleição de delegados a partir da participação em cada esfera. Pode passar. E há também uma agenda permanente do controle social na saúde, né? Que o Conselho Nacional, através do Pleno, das suas várias comissões intersetoriais, seminários, lives, grupos de trabalho, conferências temáticas, vai fazendo essa interlocução dessa agenda permanente com a questão da sociedade, para pôr o link, a visibilidade e a centralidade nas políticas públicas de saúde para atuar reduzindo iniquidades e barreiras de acesso. E apontar que hoje as comissões intersetoriais são 18, já foram outrora 23 foram unificadas, e no último pleno a gente aprovou uma nova comissão intersetorial, que é a Comissão Intersetorial de Atenção Básica, no sentido de valorizar a atenção básica como, de fato, a base de todo o cuidado em saúde, inclusive nas ações de prevenção e proteção, e apontar que isso decorre das mudanças que aconteceram no Ministério, que houve mudanças mudando a característica da Secretaria de Atenção Básica do Ministério da Saúde, isso nos preocupa. Também foi criado no Conselho uma Câmara Técnica específica da Atenção Básica, justamente para dirimir
pelos últimos ataques que aconteceram e a desconstrução dos NASFs, toda a questão desses núcleos de atenção à saúde da família, porque se retirou as rúbricas financeiras para isso. Então, essa dinâmica das comissões intersetoriais, elas são chamadas a trabalhar para pautar o pleno e para ajudar a construir as políticas públicas e dirimir as tais iniquidades apontadas e as dificuldades de acesso ao serviço à saúde. Pode passar. E aí a gente tem o papel da governança no controle social. Então, a perspectiva do planejamento e fiscalização dos recursos do SUS, essa tela está pequenininha, mas aqui no quadradinho de cima vai falar sobre as necessidades das partes interessadas e a perspectiva de o tempo todo se cumprir esse ciclo da pirâmide, que fala da avaliação de como está a saúde, de como é necessário redirecionar muitas vezes recursos ou reorganizar o sistema, mas que o tempo todo isso deve estar sendo monitorado. E como está aqui na base da pirâmide, isso vai acontecer através do planejamento das ações da saúde, o acompanhamento da execução dessas políticas de saúde e também o controle disto através de ações, que são ações de fiscalização, que são as ações da COFIN, da Comissão de Finanças, que são as ações relacionadas também aos recursos humanos da saúde. Então, as deliberações do Conselho perpassam todo esse ciclo e, por isso, também, no começo de cada gestão do Conselho Nacional de Saúde, se realiza um planejamento estratégico. E, por isso, vamos fazer agora a posse dessa nova gestão do Conselho, foi no final de dezembro, aí começamos a organizar as comissões, estamos reorientando as composições das comissões e vamos ter o planejamento estratégico agora para o mês de maio. Nessa perspectiva de estar par e passo acompanhando as questões que perpassam o controle social, mas também no nível do executivo, como o Ministério da Saúde tem pautado as questões da saúde, e hoje em dia a gente tem tido muitas dificuldades com a condição que esse ministério está, e esse desministro que está lá, que desautoriza a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial da Saúde, e diz do fim da pandemia, né? Então, esses absurdos que convivemos hoje, e também um olho para além do executivo, no legislativo. Todas as mudanças que vão aparecendo no legislativo que vão afetar a lei orgânica da saúde, que vão afetar o papel do controle social. E hoje, os dois temas, só para trazer um exemplo rápido sobre isso, que tramitam nessa questão, é a questão das patentes, né? Tema muito candente a partir da própria questão das vacinas, e o desmando do Queiroga de tentar imitar a relação da economia com o senhor Guedes, que foi lá e lançou o Open Banking, então a abertura de dados bancários para disputa no mercado. Ele tenta fazer no SUS o Open Healthing, então a abertura dos dados da saúde para a iniciativa privada, de modo a tirar pessoas do SUS e levar para os planos de saúde. Então, exatamente ao contrário do que são os princípios do controle social. Então, é nessa perspectiva que se passa essa lógica da governança, de planejar, de olhar a ação do executivo, de olhar a ação do legislativo e ter uma posição firme do controle social. Pode passar, por favor. Então, a gente tem aí, na pandemia, uma ação bastante forte e incisiva do controle social, né, para o enfrentamento da Covid-19, criando uma série de recomendações, notas públicas, moções, pareceres, uma comissão específica de enfrentamento ao Covid, manifestos, cartas, além de encontros virtuais e uma série de ofícios solicitando ao governo informações sobre as questões que estavam acontecendo. Nessa perspectiva de fazer esse ciclo, de valorizar a ciência, de respeitar o cidadão, de respeitar
os princípios do próprio Sistema Único de Saúde. Pode passar. Então, nessas ações, a gente teve a defesa do isolamento social e do lockdown, a fila única de leitos para salvar a vida, quando tinha as dinâmicas lá das UTIs dos privados, tendo uma relação de privilégios, então uma pressão via controle social para abertura, inclusive, de acesso à população em geral nos leitos de UTI privados. A pesquisa que foi feita em parceria com a ISP, Internacional de Serviços Públicos, que falava sobre a proteção ao trabalho, ao trabalhador e à trabalhadora, e que se intitulou Trabalhadores e Trabalhadoras Protegidas Salvam Vidas, que apontava, inclusive, as inseguranças, as faltas de treinamento, o quanto fomos surpreendidos por toda essa condição da pandemia que nos atacou. A defesa da renda básica, então, essa interlocução da Seguridade Social, saúde e assistência social, compondo para a defesa de vidas, para salvar vidas, toda a relação de que a pandemia, para além de uma pandemia, uma sindemia, então que atinge mais fortemente o recorte das populações mais vulneráveis, mais pobres, e aí se investiu junto com uma comissão específica do Conselho Nacional a avaliação dos impactos da pandemia nas populações negras e nas comunidades, e se nomeou esse processo de Vidas Negras Importam. O tratamento farmacológico e imunização para a Covid, e aí entra esse debate das patentes e da inovação tecnológica, e o avanço e a importância de valorizar a atenção básica, por isso a Câmara Técnica criada e agora uma comissão específica. E o mote das vacinas para todas, além da inclusão nas campanhas gerais, juntos com os movimentos sociais, que era lá vacina no braço e comida no prato. Pode passar. Então, a questão da garantia do acesso à vacinação tiveram diversos posicionamentos do Conselho Nacional, a posição contra a mercantilização da vacina, a chamada para acelerar a vacinação, agora as chamadas e os posicionamentos contra os absurdos que esse desgoverno fez tentando impedir a vacina às crianças e toda também manifestação contra a questão da iniciativa privada ter acesso primeiro às vacinas. Pode passar. Então, temos muitos desafios no contexto atual, né? Então, essa perspectiva dos desafios no mote, na chamada aqui do nosso encontro, que não é possível garantir que o Brasil vai retornar plenamente às suas atividades sociais sem a circulação do Covid. E a gente tem aí a relação mundial e a abertura de fronteiras e a dificuldade que em muitos lugares do mundo a vacinação ou foi iniciada precariamente ou até não foi iniciada. A perspectiva da luta contra a Emenda Constitucional 95, que está no Supremo Federal e tem um pool de entidades para além do controle social se manifestando contra e cobrando o Supremo pela suspensão dessa emenda constitucional, porque ela vem retirando recursos do SUS e já retirou mais de 25 bilhões desde do seu início em 2016 até agora, 2022, e basicamente porque o tempo urge aqui, nossa hora avança, a emenda constitucional o que fez? Ela alegava que tinha um problema com o teto de gastos sociais, então era uma questão econômica do Ministério da Economia, e alegava que para controlar o teto de gastos sociais tinha que se criar uma emenda constitucional que congelasse por 20 anos os recursos às políticas públicas de saúde, educação, assistência social, entre outras. Isso provocou essa retirada de recursos do SUS, mas provoca uma outra questão que ainda é tão ruim quanto esta, que é a briga pelos orçamentos entre as várias políticas públicas, em que na verdade haveria a necessidade de um casamento e a valorização de todas elas e o cumprimento dos recursos financeiros como previsto na forma da lei. Além disso, Bolsonaro vetou a lei de diretrizes orçamentárias de uma série de dispositivos
que previam verbas para o enfrentamento da pandemia em 2022, alegando que ela já estava chegando ao fim. Então, é mais um prejuízo de recursos para o SUS. Além disso, remanejou mais de 60 milhões do orçamento, que antes era utilizado para pesquisas e finanças, para outras áreas, em especial para a área militar e os absurdos que a gente vê na mídia, né? E até sendo malvada aqui, a gente descobriu que o kit gay não existia, como se dizia, mas que existe no Ministério do Exército, né? Com Viagra, implante peniano e todos os outros absurdos. Então, para onde vão esses recursos? Qual a fiscalização que se tem disso? Então, é um cenário bastante obscuro que a gente tem enfrentado, tem denunciado, mas que tem a ver com o cenário político que a gente vive hoje. E a pandemia evidenciou também as fragilidades da ciência e tecnologia e toda a questão do nosso campo de produção tecnológica em saúde, né? Então, a coisa dos respiradores, as coisas dos insumos, quanto tudo isso teve que ser importado, e denunciou as nossas falhas e também uma incapacidade dos recursos federais serem alocados por conta de bloqueio do governo federal. Pode passar. A gente tem também os desafios para enfrentar a questão da Covid-19, sobrecarga na alta complexidade, pacientes graves, redução dos cuidados na atenção básica, a questão das condições clínicas e conseguir manter as cirurgias eletivas, consultas, para quem não estava afetado pela Covid, foi interrompido, esses cuidados com as doenças crônicas interrompidas, além da perspectiva de saúde mental, dos transtornos criados, dos traumas psicológicos que vêm desse distanciamento social, da solidão, do desemprego, da condição de carestia, vulnerabilidade, violências e medos. Então, é necessário toda a atenção e criação de novas linhas de cuidado no pós-Covid, que isso ainda é uma coisa que é um cenário que se avizinha, mas não começou a ser construído e que precisa e merece toda a atenção. E outra coisa que eu debati outro dia com Maria Helena Machado, que foi do Departamento do Ministério da Saúde nos bons tempos do DGERTS, que fala da regulação e educação no trabalho. Hoje em dia ela está de novo na Fiocruz, das pesquisas que a Fiocruz fez sobre os trabalhadores da saúde, os trabalhadores invisíveis da saúde, que vale a pena depois vocês visitarem, conhecerem, para aprofundar esse nosso debate aqui. Mas uma questão que Maria Helena apontava, que assim, a gente não tem dados, porque há uma omissão das gestões públicas da quantidade de mortos entre trabalhadores da saúde e das medidas de proteção que precisam ser tomadas daqui para frente. Então, essa também é uma grande dificuldade e um desafio para ser pensado dentro do Sistema Único. Pode passar. E aí, vamos entrando para o cenário das conferências que a gente falou, que está lá na 8.142. Ana Paula Gurgel, que é uma pessoa muito importante, uma querida nossa, uma psiquiatra do cenário do Rio de Janeiro, vai falar no próximo encontro, então aqui eu vou apontar mais uns elementos e chamar atenção para essa logomarca que foi criada, né? Que é essa perspectiva do beija-flor e muito inspirada na imagem que se faz do pássaro, mas também da possibilidade de um corpo de homem, e numa frase de Arthur Bispo do Rosário, que foi um paciente crônico, internado por mais de 40 anos no Rio de Janeiro, no início do século, e que era um marinheiro, né? E Bispo do Rosário, então, desfazia as roupas de cama e fazia bordados, fazia as obras de arte, e uma das frases dele, que ele pôs num dos bordados, é que os pacientes de saúde mental são como beija-flores, são como pássaros, estão sempre a 2 metros acima do chão, né? Então, essa poética de Arthur Bispo do Rosário nos inspirando, e essa perspectiva de debater a loucura numa perspectiva de cultura, de ensinamento, do diverso e da inclusão, e pode passar então a próxima lâmina, que vai na chamada do tema central, né, da conferência, a política de saúde mental como direito,
pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços de atenção psicossocial no SUS. Porque é isso. Dentre os vários ataques que esse desgoverno faz, ele faz ataques à política de saúde mental. Então, o desmonte da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, o não financiamento do CAPS e um escoadouro de recursos financeiros direcionados para as comunidades terapêuticas que não são organismos de saúde, não são públicos, são privados, e que as pesquisas do Ministério Público Federal, junto com o Conselho Federal de Psicologia, já apontam que são espaços de violação da saúde, violação da liberdade, de tortura, e o lema aí do SES, né, que fazem verdadeiras cadeias vivas, caixão e serviços forçados, chamando de laborterapia. Pode passar. O eixo central da conferência, então, vai aparecer, o eixo principal: fortalecer e garantir as políticas públicas no SUS, o cuidado da saúde mental em liberdade e o respeito dos direitos humanos, divididos em 4 eixos e seus subeixos. Pode passar. A gente tem, então, os eixos: cuidado em liberdade como garantia de direito à cidadania, gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental, políticas de saúde mental, os princípios do SUS, universalidade, integralidade e equidade, e os impactos na saúde mental da população, os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia. E os subeixos contidos em cada um dos eixos estão disponíveis aí nas resoluções do Conselho, que podem ser visitadas. E no site do Conselho Nacional de Saúde tem uma aba específica da Conferência Nacional de Saúde Mental, a 5ª Conferência Nacional, que inclusive tem o texto base norteador, que vocês podem visitar aí como forma de aprofundamento. Pode passar. E no curso das conferências também temos a construção da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Foi lançado em 5 de outubro do ano passado próximo, quando se completou a Constituição Federal, 33 anos, toda a questão das políticas de saúde, e o tema central da conferência é garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã será outro dia. Então, parafraseando a música do Chico Buarque, né, na construção de um mundo que seja justo, digno e que defenda os princípios do SUS, e para isso, para construir amanhã um outro dia, a gente tem que votar direitinho aí em outubro desse próximo ano, né? E fazendo a votação tanto para presidente como deputados estaduais, federais e senadores, para fazer uma bancada forte que defenda os princípios do SUS. E vamos combinar que não é Centrão que defende o princípio do SUS. Centrão defende os seus interesses privados. Então, que a gente tenha um olhar crítico sobre isso. Não estamos fazendo aqui campanha, não estamos falando o nome de ninguém, mas ressaltando essa questão. E as etapas começam, então, a partir de novembro, pós-conferência de saúde mental, as municipais até março do ano que vem. Depois vem as etapas estaduais e distritais de abril a maio, e aí a conferência de saúde geral acontecendo, então, em julho de 2023. Pode passar. Para participar, as pessoas têm que acompanhar os calendários do controle social, procurarem seu conselho municipal para saberem as datas respectivas. Qualquer cidadão ou cidadã pode participar, é importante que se envolvam. Essa é a arte da conferência, amanhã será outro dia, SUS 17ª Conferência Nacional, e essa expectativa, né, também da volta de reapropriação das cores da nossa bandeira nacional, porque as cores da bandeira são de todos nós, né, e não só de um segmento da sociedade. Pode passar. Para a gente finalizando, as reflexões que a gente precisa fazer do fortalecimento do SUS pós-pandemia, né? Então, que a gente precisa de um sistema de saúde robusto, a importância da atenção básica, lutar contra a agenda neoliberal e a agenda do Estado mínimo, e por isso tem que
derrubar a emenda constitucional 95, fortalecer o complexo industrial farmacêutico, investir em pesquisa, investir na soberania nacional, enfrentar as iniquidades e as vulnerabilidades que nos colocam em risco e fragilizam as políticas públicas, que sobrecarregam o sistema, porque não há a prevenção, não há atenção primária, priorização das ações de pesquisa, construção dessa equidade e derrubar os impactos da emenda constitucional 95 e esse chamado teto de gastos sociais. Pode passar. Eu acabei usando todo o tempo. Vamos lá. Fique à vontade, pode finalizar, tá, Fernanda? Tranquilo. Pode passar, acho que a última ou a penúltima lâmina. A última, que tem aí a questão dos nossos endereços, né? O SUS Conecta é uma forma de informação mais direta e se publica as notícias das várias ações do Conselho. Então, para a gente pensar, enquanto a gente está aqui, está acontecendo ao mesmo tempo a reunião da CIRT, que é a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho no SUS, que é uma comissão muito importante porque regula, junto com o MEC e Ministério da Saúde, a abertura de novos cursos do SUS. Ao mesmo tempo, está acontecendo uma live do Conselho Nacional de Saúde, junto com a Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar, discutindo a questão das quebras de patentes e dos interesses privados que perpassam isso com a indústria farmacêutica. O Fernando, nas atividades do Fórum Social Mundial. Então, é uma ação de constante movimento, os atores sociais envolvidos, dos conselhos profissionais, associações científicas, usuários, gestores e prestadores vão se dividindo nessas tarefas. E uma coisa que acho que faltou ficar explicitada na lâmina e que acho que é importante dizer, que a composição do controle social, ela se dá com 50% de usuários, então de população civil, 25% do segmento de trabalhadores, que entra entidades científicas, associações científicas temáticas das várias profissões, conselhos profissionais e entidades sindicais nacionais. Então, no meu caso, eu represento a Federação Nacional dos Psicólogos. E o terceiro segmento de 25%, que é gestores e prestadores. Então, entram tanto os representantes da indústria farmacêutica como os representantes do Ministério e das secretarias estaduais e municipais pelo CONAS e CONASENS. Por que falo isso? Para finalizar, dizendo assim, que então é fundamental que a população se aproprie e que reconheça que ela é 50% da capacidade de voto e poder decisório, para que o SUS esteja garantindo de fato a saúde da população, e não o interesse de gestores e nem o interesse de trabalhadores. Não que gestores e trabalhadores tenham interesses escusos, podem até ter, mas que a garantia da saúde como um todo, pública e de qualidade, perpassa na garantia do direito do cidadão, como diz a própria Constituição. Então, eram essas as considerações, desculpe o avanço no tempo, estou à disposição aí para as questões, para o debate aqui a ser realizado. Obrigada. Olha, nós é que agradecemos, Fernanda, todas essas considerações, essas questões, né, esses desafios aí que você nos coloca. Eu só gostaria de solicitar à equipe que então possa minimizar o slide, né? Se porventura a gente precisar retornar, a gente retoma algum. Isso, obrigada. E assim, temos agora em torno de meia hora, né, para um diálogo aí e um debate sobre essas questões que você nos coloca, né? Então, gostaria de inicialmente motivar, né, os nossos participantes para que coloquem as suas questões, né? Vamos dialogar com a Fernanda, né, que está aqui, né, de um local junto do Conselho Nacional de Saúde, né, onde nós podemos, além de sentir, né, aqui nos nossos estados, nos nossos locais, todo o reflexo dessa conjuntura atual, né, podemos dialogar com alguém que está lá, né, com assento naquele espaço, um espaço que, de fato, é o que nos representa, né? É o espaço que garante a democracia participativa
da nossa política atual de saúde, né? E que está em pleno movimento, um turbilhão de mudanças, né? A Fernanda foi muito, nossa, uma capacidade assim sintética e brilhante de expor tudo que tem acontecido no meio dessa pandemia que está afetando, né, sobremaneira a população mundial, né, e brasileira em particular, né, que é o nosso foco. Então, assim, por favor, né, estejam motivados a colocar suas questões. Nós temos já um comentário aqui da Juliana, Fernanda, e a Juliana, ela diz assim, que ela trabalha num município pequeno, né, e ela observa que a participação da sociedade civil nos conselhos, ela se dá por mera formalidade, né, e não vê atuação concreta, com questionamentos ou críticas, né. Então, de repente, seria interessante ouvir você também falar sobre isso, né, tecer alguns comentários, porque a gente sabe que a participação dos usuários dos serviços é a prerrogativa, né, central, um dos eixos fundantes do sistema de saúde, que é o grande salto de qualidade, né, da atual política de saúde. Foi o que foi o diferencial. E até agora vínhamos caminhando nessa construção, né, desses mais de 30 anos. Contudo, esses últimos 16, desde 2016, né, quando a gente teve essas mudanças de direcionamento, já com impactos violentos sobre o controle social, inclusive, né? Foram as primeiras ações, de repente, verificadas, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da participação dos usuários aí nos conselhos, quais estratégias, né, que vocês também, do espaço do Conselho Nacional, têm visto, têm efetivado, vimos, né, você falando de uma série de ações e acompanhamos isso ao longo desses 2 anos, principalmente, várias ações do Conselho Nacional em relação à pandemia, né, e as posturas que vinham acontecendo. Você pontuou algumas aí na sua fala, né, mas como vocês veem estratégias para fortalecer essa participação social? Olha, é um trabalho cotidiano, né? Então, a gente pode trazer alguns exemplos. Então, um trabalho que a CIST Nacional faz, que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, é valorizar que estados e municípios construam comissões intersetoriais da saúde do trabalhador e da trabalhadora, e valorizar a RENAST, que é a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, que tem como objeto os CERESTs, os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador. Por quê? Porque uma pessoa que adoece no âmbito do trabalho, se reconhece o nexo causal, se busca o atendimento no CEREST, pode não conhecer o Sistema Único, mas a partir dessa inserção, ele passa a conhecer, passa a se envolver e passa a militar na saúde do trabalhador, a participar de atividades, a participar de eventos. Uma outra questão é a própria luta antimanicomial, né? A gente tem no país afora fóruns estaduais de luta antimanicomial, que são basicamente formados por usuários, familiares e trabalhadores do sistema de saúde aí da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. Isso também é uma estratégia para a inserção dentro dos conselhos, para a participação e para visibilizar esse sistema de controle social que às vezes é desconhecido da população como um todo. E sim, a Juliana tem toda a razão no comentário. Municípios pequenos vão tentando fazer a manipulação, que eu própria citava na minha fala inicialmente, né? Os amigos dos secretários, amigos do prefeito, que estão lá muitas vezes por uma relação de conivência e que nem defendem a política de saúde. Por isso que é importante a gente fazer esses movimentos de divulgação do Sistema Único para as pessoas conhecerem e irem se inserindo. Para participar como gestor ou prestador, tem que estar, de fato, com esse vínculo formal de ser da gestão, né? Trabalhador vai disputar a vaga como representante de entidade, então ele não vai como pessoa física, e aí tem uma série de critérios no âmbito estadual e no nacional para que a entidade seja reconhecida como uma possível candidata na eleição do conselho. Então, por exemplo, um sindicato que quer concorrer à vaga dos psicólogos, que quer concorrer à vaga do Conselho Estadual de Saúde.
ele tem que provar que é democrático, que teve eleição, que sua ata foi registrada, que tem os componentes necessários, apresentar para ser candidato, representante da categoria profissional, alguém de fato que seja psicólogo e fazer os debates com os outros profissionais. Por isso existem os fóruns de trabalhadores da área da saúde e as plenárias de saúde. Aqui em São Paulo, né, o estado onde eu resido, tem a plenária estadual de saúde e a plenária municipal, que inclusive é um espaço de diálogo entre usuários da saúde e trabalhadores e trabalhadoras, que tem reuniões mensais no começo de cada mês. Um sábado, no começo do mês, é a plenária municipal, o segundo sábado do mês é a plenária estadual. Isso vai criando esse diálogo e essa possibilidade de fiscalização, inclusive daquele que é conselheiro, porque como essa plenária é mais ampla do que o número de assentos de cada conselho, faz com que esse conselheiro se responsabilize em levar as demandas dos demais que não o são. Então, basicamente, são esses os instrumentos de tentar romper com essas situações de locupletação e de ações de gestores que têm má fé e que não querem, de fato, fazer com que o controle social da saúde aconteça. Ok, acho que um pouco nessa linha, né, a Emanuele Lima, ela coloca aqui no chat, né, que às vezes ela sente que as faculdades nem mesmo falam do assunto e ficam muito na teoria, né, então um questionamento só para fechar talvez esse bloco, né, esse assunto, ela gostaria de saber como ela pode participar de fato, né, ativamente, dentro do contexto municipal, no espaço da saúde, como estudante de psicologia. Então, o estudante de psicologia ainda não é um trabalhador formado, então ele pode se candidatar para participar como usuário. E o usuário ele pode entrar por um movimento organizado, então ela pode ser uma estudante de psicologia representando a luta antimanicomial, ou uma estudante de psicologia que represente os trabalhadores sequelados de acidentes de trabalho. Porventura, eu estou aqui usando o livre pensar para trazer algumas situações de exemplo. E também as plenárias do Conselho Municipal e Estadual devem ser abertas. Então, para além dos conselheiros, agora que as reuniões presenciais estão voltando, elas têm a possibilidade de você ir participar como público, levantar como público questões para aqueles que são conselheiros, gestores. E também as reuniões do Conselho na pandemia iam acontecendo de forma virtual, em salas de Zoom, como semelhantes a essas do StreamYard que a gente está agora, mas com transmissão online por YouTube e possibilidade de perguntas. Então, também como formas de inserção. Agora, por exemplo, os PPPs, né, das universidades, os programas, eles deveriam conter, especificamente porque a psicologia é um trabalhador do SUS, um campo de formação que falasse sobre a política pública e a inserção do SUS, e nesse campo apresentar a questão do controle social do sistema, né? Então, muitas vezes as universidades não têm isso na sua estrutura curricular, nos seus programas pedagógicos de formação, e aquela comissão que eu citava, a CIRT, quando ela vai falar sobre a habilitação de novos cursos, isso hoje é uma questão sine qua non para a gente, como a psicologia é uma das 14 profissões regulamentadas para a saúde, a gente cobra das universidades que querem habilitar cursos de psicologia que tenham essa pauta da saúde na sua estruturação curricular e na formação, que é um jeito de sanar essa questão que a estudante, agora me fugiu o nome, traz, né? Porque eu não ouvi falar disso na universidade. Então, agora a gente tem tentado criar mecanismos para que desde a universidade isso seja apresentado. Passo a palavra. Oi, parece que a Lilian congelou. Acho que sim, Fernanda. Enquanto a Lilian retoma, ela retorna, eu vou continuar com as questões, ok? Tá ótimo, Juliana.
Então, nós temos aqui uma pergunta da Van. Primeiro, eu queria só dizer que a Ana Carolina, ela reforça o comentário da Emanuele, que a faculdade deveria ser um lugar para a gente debater sobre esses assuntos e que, às vezes, ela sente que isso está muito distante. E aí, a Vânia faz uma questão... que ela gostaria de saber como o CNAS percebe e atua frente ao desmonte das políticas públicas de saúde mental, álcool e outras drogas, ocorrendo de forma mais sistemática desde 2016. E aí eu queria agregar a essa questão da Vânia, como que o CNAS tem enfrentado também a privatização da saúde, que é outro movimento que está muito próximo desse desmonte em relação à política de álcool e outras drogas, Fernanda? Então, a gente tem uma questão que começa até, sim, em 2016, né, quando há o golpe no governo Dilma e Temer vai à frente das ações, que passa a desmontar toda a questão da redução de danos e implementar o que a gente tem chamado de guerra às drogas, que nada mais é do que uma criminalização do usuário e um debate feito muito mais nas políticas de segurança pública do que, de fato, na perspectiva de saúde mental tão necessária para a redução de danos. Isso foi se agravando quando se coloca, então, para ser coordenador de saúde mental, o senhor Quirino, que depois migra da Coordenadoria de Saúde Mental para um departamento criado para ele de políticas de combate a drogas dentro do Ministério da Cidadania e com a malfadada Damares da Goiabeira, né, fazendo aí uma ação horrorosa de criminalizar pessoas e abrir uma série de resoluções que abrem espaço para o privado, então, para as comunidades terapêuticas e o tal escoadouro de recursos financeiros que eu já mencionei aqui. Então, foi toda uma ação casada, que vem desde a gestão Temer até agora, e aí coloca na representação do Ministério da Saúde na área técnica de saúde mental, Rafael Bernardon, que infelizmente tanto Quirino como Bernardon são oriundos do estado de São Paulo, né? E ambos defensores da manicomialização, do fechamento aí do cuidado em liberdade, retiraram a rúbrica financeira que havia para os municípios de financiamento para abertura de novos CAPs, tinha uma verba incentivo para os municípios abrirem CAPs, retiraram essa verba incentivo e nas suas produções científicas, apesar deles negarem agora, tentarem esconder, tem lá, francamente, colocado pesquisas e valorização do eletrochoque, gourmetizando o eletrochoque, chamando de eletroconvulsoterapia, como se fosse supostamente científico esse mecanismo de tortura. Então, sim, temos isso e temos tentado combater. Com que ações? Denunciando, criando mecanismos que tentem vetar os recursos financeiros para as comunidades terapêuticas, apontando na questão da Comissão Específica de Saúde Mental, que é a CISM, Comissão Intersetorial de Saúde Mental, ações, as parcerias com o Ministério Público de Defesa da Pessoa Humana, de fiscalização das comunidades terapêuticas, denunciando o desmonte da RAPS, e a importância de termos conseguido, após 10 anos, distando da última Conferência Nacional de Saúde Mental, para agora conseguir nos colocar em curso a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental para fortalecer nossas ações de defesa do cuidado da liberdade e a defesa da Lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica, não é? Que comemorou 20 anos no ano passado, agora estamos com 21 anos dela e que está tão aviltada, tão atacada, tanto é que uma das últimas ações desse desgoverno foi lançar uma ação que tentava retirar todas as perspectivas da portaria da desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos. Ação que a gente vem fazendo há anos no sentido do cuidado em meio aberto, de leitos psiquiátricos em hospitais gerais. E aí, para enfrentar isso, tanto
a frente parlamentar, que é liderada por Érica Cocai, como o deputado Alexandre Padilha, que é do nosso campo, que já foi ministro da Saúde, criaram PDLs para tentar derrubar essa ação desse desgoverno. Mas é isso, estamos na briga, como dizem os espanhóis, na peleia, né? E que não é uma briga fácil, e por conta da configuração desse governo, a gente também não pode escamotear, a gente tem perdido muito no campo da saúde mental. Por isso a importância de estar presente na conferência, de continuar essa luta e de transformar e fazer, como disse o lema da 17ª, o amanhã será outro dia, né? Resgatar esses princípios da rede de atenção psicossocial e de toda a defesa do cuidado em liberdade pelo fim dos manicômios. A sua palavra. Obrigada, Ju, pela sua entrada. Eu tive aqui um problema técnico de luz, né? Estamos aí com alguns temporais na região aqui de Maringá e agora está um pouco o tempo meio nublado. Mas ainda temos alguns breves minutos, caso alguém queira colocar mais algum questionamento, né, no chat. Nosso horário é até as 15h30. Temos que aproveitar esse momento, essa oportunidade com Fernanda, né, que é ímpar também, extremamente importante, né? Né, várias pessoas se manifestaram no sentido da importância de ter esses espaços, né, e ter isso concretamente dentro das universidades, né, no processo de formação, que é um dos eixos extremamente importantes e uma possibilidade, uma alternativa. Inclusive, tínhamos, né, Fernando, um movimento muito grande de formação para a saúde, né, de formação dos profissionais de saúde para o SUS, né, um movimento grande, muitas décadas, muito incentivo financeiro. Hoje faz parte desse pacote, desse desmonte, desse desfinanciamento, também o não investimento na formação, uma formação voltada para o Sistema Único de Saúde, que significa uma formação voltada para as necessidades de saúde das pessoas, né? E não vemos mais nada disso. Então, assim, o silêncio, né, que ronda também é o impacto de toda essa conjuntura. Então, de fato, é extremamente importante pensar em ações. E aí a gente fica assim, né? O que vem, o que virá, né, do nível federal, né? Você deixou muito claro essa intersecção, né? Esse diálogo entre níveis federal, estadual e municipal, né? E também entre o nível, né, executivo e legislativo, na composição, né, no desenho do sistema de saúde, e nas leis que vão sendo feitas, né? E a gente está sofrendo um diálogo centrado em outra direção, né? Não é na construção do SUS. Então, assim, nesse sentido, até eu gostaria de fazer um questionamento aqui, não coloquei no chat, mas eu não estou vendo muitos questionamentos, mas a gente já tem aí uma outra forma, né? O controle social ele foi instituído no SUS como uma forma para regulamentar a questão do financiamento, né? E todas as normativas, normas operacionais seguintes e organização do sistema, essa acomodação entre público e privado, né? A saúde suplementar, ela sempre existiu, mas no momento que a gente tem uma perspectiva de fazer um sistema nacional de saúde voltado para as pessoas, né? Se viu o controle social como um eixo fundante, por ali passar a questão do financiamento. Hoje, com todas essas mudanças que vêm acontecendo assim de uma forma tão rápida e abrupta, na institucionalidade do SUS, né, que trazem a questão do financiamento, com legislações que estão sendo feitas à parte. Então, né, você colocou aí a questão da RAPS, né, e é a questão que nos move aqui, né, essa mudança do modelo. Ao mesmo tempo, vocês tiveram uma ação, né, importante de aumentar a ênfase na atenção primária à saúde. A gente sabe que é o conjunto, né, do sistema de saúde como ele foi pensado, né, e foi sendo estruturado, que dá garantia, por exemplo, para o tratamento em liberdade na RAPS, né, com uma atenção primária forte. Então, assim, e isso é público, isso é o fortalecimento do sistema público, né, e não é isso que a gente está vendo. Então, na sua opinião, como é que é isso? Ainda passa a questão do orçamento pelo Conselho? Como é que está sendo isso? Passa, sim, né, existe, mas todas essas ações que a gente tem visto acontecer, e que tratam do dinheiro público. É um braço de força, né? É lá o cabo de guerra mesmo, que é a perspectiva de reconhecer que nos princípios esse recurso deveria estar assegurado, que o executivo
não cumpre isto e que o legislativo, manipulado por força do centrão, força dos interesses privados e forças daqueles que querem privatizar o SUS, vão fazendo projetos de lei que vão tentando descaracterizar a todo tempo o Sistema Único de Saúde, como ele foi idealizado e, sendo sincera aqui entre nós, nunca realizado na sua plenitude, né? Porque com a brincadeira que eu fiz lá da porteira, que ficou aberta na Constituição para a saúde suplementar, a boiada agora quer passar todo o tempo, né? Tanto é que, nessa perspectiva do acompanhamento da saúde suplementar, a gente fica fazendo braço de tensão o tempo todo com a ANS, com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tentou criar um monte de benefícios, não fiscalizou, por exemplo, o descalabro do que foi Prevent Senior com seus métodos nazistas no enfrentamento da Covid. Então, a gente está num cenário que é inegável que existem muitas fragilidades, mas reconhecer essas fragilidades e criar mecanismos para o enfrentamento, e tudo que a gente conseguiu fazer, apesar, né, buscando a outra música, apesar de você amanhã de ser outro dia, né, essa perspectiva, apesar de todo esse cenário, criamos uma série de recomendações, conseguimos barrar uma série de questões, e é o comentário que a professora Juliana fez também, né, dessa perspectiva do adoecimento, da depressão, que vinha sendo apontada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como mal do século antes desse cenário da pandemia. Então, agora, com o cenário da pandemia, isso se acresceu muitíssimo, né? E essas questões vão sendo candentes, por quê? Porque elas são tratadas na perspectiva da subjetividade humana. E essa é a armadilha que os privados, os que são contra o SUS, vão fazendo também. Porque esse cenário da depressão, ela tem origem no capital. Essa lógica capitalista, a exploração da força de trabalho das pessoas, são elementos candentes nesse processo de adoecimento e que só se exacerbaram com essa condição da pandemia, né? Então, é só para a gente ir fazendo processos de reflexão, de aqui estamos discutindo saúde, sim, mas temos que pensar de modelo de mundo. Qual o mundo possível? Qual o mundo em que a gente consegue realizar o SUS e realizar esse controle social, essa participação popular, de fato, numa leitura mais macro de sociedade, em que a gente coloque em xeque aquilo que está sendo colocado hoje como uma dita liberdade de expressão. Isso é um engodo, isso é uma armadilha. E essa armadilha se desfaz quando as pessoas estão morrendo de fome, né? Quando a gente tem o preço do gás no que está, e a gente não tem condição de garantir a macroeconomia para a população toda. E aí, de novo, vai para o viés de uma determinada parcela da sociedade. E acho que a cereja do bolo dessa análise é Elon Musk, né? E comprar o Twitter pagando a bagatela que podia acabar com 6 vezes a fome do mundo, né? Então, que relação é essa? Que a liberdade de expressão vale mais do que acabar com a fome do mundo, né? E a questão dessa prerrogativa do sono, da alimentação, da saúde mental como elementos básicos para a vivência na sociedade. Então, a gente sai de uma lógica de pensar o Sistema Único de Saúde e refletir sobre o que a gente quer da vida e quais as ações que a gente faz no cotidiano para a mudança desse estado de coisas, né? Porque essa questão da saúde mental e dessa construção vai se dando também por uma rede de afetos, de amorosidade, de trocas e dessa construção coletiva onde eu respeito o outro, né? Então, é um pouco também do Paulo Freire, do centenário dele o ano passado, do esperançar, né? Que é a construção e a esperança com ação prática e resolutividade na perspectiva da construção do Sistema Único de Saúde, mas também de assistência social e da construção de um mundo diferente onde todas as vidas humanas importem, né? Então, as vidas negras, as vidas LGBTQI+, todos estejam incluídos e com a possibilidade
serem inseridos, ter alimentação, saúde, educação, moradia, transporte, a base do artigo 6 da Constituição Federal, né? Então, volto para o começo lá da apresentação, um pouco para a gente amarrar essa reflexão e preparar o cenário para a Ana Paula, né? Que vem com a discussão específica da saúde mental e que acho que a gente pode aprofundar muitíssimos elementos que eu trouxe até então. Perfeito, perfeito, Fernanda. Eu acho que é isso mesmo, né? É a gente no meio desse cenário todo, né? De desmonte dessa política de saúde que era tida e é tida, né, como um exemplo para o mundo, né? A gente voltar para ela mesma, né? E aprender dela mesma, que nós mesmos já exercitamos ao longo desses mais de 30 anos, que é o controle social, né? Que é a participação ativa na gestão, na implementação, na fiscalização, né? Não só dos serviços de saúde, da política, da implementação né, do sistema dos serviços, enfim, no nível primário, secundário e terciário, mas o próprio controle social, como você também já pontuou na sua exposição, né? Então, e para isso precisamos estar lá, né? Precisamos estar participando, atuando, né? E aí, acho que o encontro hoje cumpre o seu objetivo, né? Quando a gente consegue sensibilizar para isso, levantar toda essa problemática, chamar atenção para a necessidade de enfrentamento desse contexto. Não podemos passar como se isso não dependesse de mim, como se isso está acontecendo em outro nível, isso não faz parte de mim, não é do meu cotidiano. E eu estou lá piorando os indicadores de saúde, piorando a oferta de serviços, piorando as condições de vida no geral, de trabalho e renda, né? Piorando a agudização das condições crônicas, que já era um desafio para a gente. Então, assim, por que eu participo disso e não participo da organização do SUS se estão me chamando para isso? Não é? Então, esse é o chamado. Eu acho que essa é né, para mim, é o encerramento dessa tarde, assim, uma tarde fabulosa, uma tarde, assim, de retomada aí de elementos que realmente nos motivam para que a gente continue nas próximas 2 tardes agora, trabalhando especificamente na questão da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, né? A 5ª conferência. Eu ia te perguntar a expectativa de vocês em relação à 5ª conferência, mas você também já falou sobre isso, né? Na sua fala, mas talvez assim, só para você encerrar um último recado que você quiser dar, aí a gente vai para o encerramento. Não vejo mais nenhuma participação, assim, acho que tecemos, né, Juliana, todos os comentários do chat, né, para não deixar ninguém de fora, né? Fernanda. Então, a expectativa é grande, porque temos trabalhado para isso, então agora no Fórum Social Mundial das Resistências em Porto Alegre, que foi semana passada, teve o pleno do Conselho Nacional e uma assembleia específica de mobilização para essa atividade. Temos acompanhado para e passo como está acontecendo nos municípios, as macro-regionais, e agora começa o cenário das estaduais, mas temos uma briga, e essa é quase de foice, né? Parafraseando a foice e o martelo, brincando aí com a coisa do financiamento, porque o governo federal ainda não assegurou o financiamento para a Conferência Nacional. Então, haverá, e demorou muitíssimo para nomear os representantes do Ministério, agora nomeou o Rafael Bernardon e uma pessoa do apoio dele na área técnica de saúde mental para serem os representantes do Ministério na organização da conferência, e haverá uma reunião da coordenação nacional da conferência, aí com Fernando Pigato e Marisa Helena, que é representante do Conselho Federal de Psicologia, e a presidenta, junto com o Pigato, da organização da conferência, com o Ministério justamente para dirimir essa seara, que é a seara do financiamento, porque tem uma pressão não assumida do governo federal para que o Conselho assuma o financiamento da conferência. Ora, se está posto na legislação que é tarefa do Ministério assumir, usar os recursos do controle social para a conferência é fugir do mérito dos recursos do controle social e do Conselho, que tem uma série de outras tarefas a realizar. E, além do que, se porventura a gente abre espaço para isso acontecer,
há uma tendência de que se regularize, se normatize, então que quem financia conferências é o controle social e não o Ministério da Saúde. Então, estamos fincando o pé na obrigatoriedade do Ministério da Saúde assumir essa questão do financiamento. A gente falou tanto de financiamento aqui, infelizmente tem que terminar falando disso, né? Que eu acho que esse momento, para além de toda a mobilização da participação, é também toda uma mobilização para o Ministério da Saúde assumir o seu papel no que tange a questão da regulamentação e realização das conferências nacionais. Mas seguimos na luta, com força, fé, coragem, amorosidade, nessa perspectiva de buscar garantir a realização de uma Conferência Nacional de Saúde com toda a potência que ela tem que ter, Conferência Nacional de Saúde Mental, para enfrentar justamente esses desmontes que a gente já apontou aqui e que vocês no cotidiano, no uso dos serviços e na questão dos estágios, vão percebendo quanto a condição está fragilizada, né? E é uma estratégia perversa de não fazer concurso, não repor a força de recursos humanos do SUS, não habilitar as condições de trabalho, a questão de mobiliário, justamente para encaminhar para o privado. Então, é de uma perversidade ímpar e é contra isso que temos marcado posição. Ótimo, perfeito. Fernanda, só temos a agradecer pela sua presença nessa tarde, pelas riquíssimas, né, contribuições e apontamentos feitos sobre esse tema que é tão caro, né, e fundamental para o fortalecimento do sistema de saúde e para a consolidação da rede de atenção psicossocial, né, em todo o território nacional, né. Poderemos ouvir ao longo desses 3 encontros como é que está a realidade também em diferentes estados, né. Lembramos, então, que na próxima terça-feira, dia 10 de maio, às 14 horas, daremos continuidade ao nosso curso de extensão, e aí vai ser debatido o tema, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental e a Defesa do Cuidado em Liberdade, com Ana Paula Freitas Guljor, médica psiquiatra, coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, LAPS, da Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz, né? O link do encontro ele vai ser enviado ao e-mail dos participantes oportunamente. E reiteramos, então, né, para finalizar também, dentro do nosso horário previsto, os agradecimentos a todos, todas e todos os presentes, né, assim como a coordenação do evento, né, professora Juliana e os demais, e aos discentes da psicologia da Universidade Federal de Tocantins, a Débora, o Matheus e o Isney, pelo apoio técnico. E lembramos que todos devem preencher a avaliação de hoje para fins de certificação ao final dos 3 encontros. Ok? Até breve. Tenham todos uma excelente semana. Um beijo no coração. Abraços. Abraços. Abraços a todos. Tchau, gente.